Glória a Deus, bom dia. Gostaria de saudar a todos os nossos amados e queridos irmãos e a todos aqueles que estão juntamente conosco nesta manhã, neste momento, para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. O nosso canal tem por base Examinando a Escritura. Nesta hora, eu gostaria de desejar a você um ótimo dia na presença do Senhor. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de meditar com vocês no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 25. Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 25 a seguir. Leiamos a palavra de nosso Deus. A epígrafe do texto de Jesus ensina sobre a ansiedade. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Então, nesta manhã observamos a leitura e a meditação, que a palavra de Deus ela nos ensina. As pessoas estavam preocupadas com o que elas iriam comer, o que elas iriam beber, o que elas iriam vestir. Mas Jesus estava dando um exemplo ali da natureza dos pássaros, que eles não plantam, eles não semeiam, mas o Senhor as alimenta. Deus está te dizendo nesta manhã que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua família, assim como Ele cuida de todos os pássaros, assim como Ele cuida de todas as plantações, de todas as ervas do campo.
Assim como Ele veste as ervas do campo, Ele vestirá você, a sua família. Mais uma coisa, Ele diz que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, a Bíblia diz, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que vós necessitais dessas coisas, mas a orientação de Jesus nesta manhã para mim e para você na sua vida é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com isso, mas Jesus está dizendo que as pessoas se elevam um nível exorbitante de ansiedade em relação a isso. Ele disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, ou ansiosos como aqui é a vez de comer, o que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir, porque não é a nossa vida mais do que o mantimento. Então Jesus orienta aos seus discípulos a não andar ansiosos por estas coisas. E dentro desse texto, examinando a Escritura, que o nosso canal tem por base examinar o texto bíblico para que você compreenda, eu encontro 7 razões para não nos preocuparmos. E eu gostaria que você acompanhasse comigo essas 7 razões para que você não andeis ansioso. Então vamos lá, as 7 razões para não nos preocuparmos. Está lá no versículo de número 25. Versículo de número 25. Os detalhes da sua vida podem ser confiados ao mesmo Deus que criou a vida em você. Então vemos no versículo 25 que ele diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então, a primeira razão para que você não se preocupe é que os detalhes da sua vida podem ser confiados ao mesmo Deus que criou a vida em você. Entrega tudo na mão dele. A segunda razão para que você não se preocupe está no versículo de número 26. Preocupar-se com o futuro prejudica os esforços que você está dedicando ao presente. Muito importante isso. Preocupar-se com o futuro prejudica os esforços que você está dedicando ao presente. Onde ele diz no versículo 26: olhais para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, viva o hoje, viva o agora. Jesus disse que basta cada dia o seu mal. A terceira razão para não nos preocuparmos é: preocupar-se é mais prejudicial do que útil. Então não vai adiantar você entrar numa preocupação extrema, porque isso só vai prejudicar a sua vida. Está no versículo 27. Ele diz: e qual de vós poderá, com um dos seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então não se preocupe, entrega tudo na mão do Senhor. Se é alimento, Ele vai providenciar. Se é veste, Ele vai providenciar. Se é acréscimos de dias de vida, Ele vai acrescentar. Se é cura, Ele vai curar. Então creia. Vamos para a quarta razão para não nos preocuparmos. Deus não ignora aqueles que dependem dEle. Deus não ignora aqueles que dependem dele. Então você é dependente do Senhor, não se preocupe, porque Deus não te ignora. Está lá no versículo 28 ao versículo de número 30. Os pássaros dependem de Deus, as ervas do campo, os lírios do vale dependem do Senhor, e eles são dependentes de Deus e Deus cuida deles. Vamos para a quarta razão
para não nos preocuparmos. A preocupação demonstra falta de fé e de entendimento a respeito de Deus. Por isso você não deve se preocupar, porque a preocupação ela demonstra falta de fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos para a sexta razão para não nos preocuparmos. A preocupação nos impede de dar atenção aos verdadeiros desafios, os quais Deus deseja que nos dediquemos. Está no versículo 33, que nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa preocupação nos impedirá de dar atenção aos verdadeiros desafios que nós temos. A sétima e última razão para não nos preocuparmos é viver um dia de cada vez. Isso evita que sejamos consumidos pela preocupação. É o que ele deixou registrado no versículo de número 34. Então viva um dia de cada vez, viva o hoje, viva o agora, dê glória a Deus hoje. Agradeça a Ele por tudo que você tem feito. Nesta hora está aí a palavra de Deus examinando a Escritura. Ótimo dia para você. Se inscreva em nosso canal, assista nossos vídeos, compartilha e que Deus te abençoe e Deus te guarde. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Olá pessoal, o canal Pregações Elinaldo, Pregações 1, tendo como por base examinando a Escritura, traz conteúdos bíblicos para você. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações para receber todos os vídeos gratuitos, tendo ensinamentos para você. Te aguardo.